Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 41, 51 e 52. Se não tem Bíblia, acompanhe o texto no telão aqui. Cito agora a fala de um desses heróis, de uma dessas referências para nós. Estamos falando de José de Egito, José do Egito. E o texto diz assim: e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da casa do meu pai. E o nome do segundo, seu segundo filho, Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Até aí. A história de José, ela começa com a dramática relação apaixonada entre os seus pais. Jacó, fugido do seu irmão Esaú, foi morar com o tio Labão, pai das irmãs Lia e Raquel. Jacó amou Raquel e trabalhou por ela 7 anos para ter sua mão em casamento. Na manhã da noite de núpcias ele tem uma surpresa. Labão não deu a mão de Raquel, mas de Lia, a mais velha. Ele foi enganado pelo tio, então ele trabalha mais 7 anos por Raquel. E aí Lia tem muitos filhos, enquanto Raquel, por um bom período de tempo, foi estéril. Ela não podia engravidar. E depois desse período, quando ela engravida, nasce José. Jacó ainda trabalhava para o tio Labão. E aí ele vive uma experiência única, porque apesar de ter muitos filhos com as concubinas e com Lia, a mulher que ele amava de verdade era Raquel. Então a maior alegria da sua vida foi ter o seu primeiro filho com Raquel, e o nome dele então é José. Foi um evento tão importante, que ela chegou a dizer: tirou-me Deus a minha vergonha, Gênesis 30, 23. Quando isso aconteceu, Jacó tinha 91 anos, então isso potencializa a sua alegria, porque na época de ser bisavô, ele está sendo pai. Claro que naqueles dias as pessoas viviam mais, com mais qualidade, com mais saúde. E depois do relato do nascimento de José, ele surge na cena bíblica com 17 anos de idade. O texto que nós lemos aqui foi escrito muitos anos depois, e é quase que no finzinho da carreira de José, quando ele dá nome aos seus filhos e resume com isso a história de sua vida em 2 frases. O primeiro filho, Manassés, esse nome Manassés em hebraico significa que fez esquecer ou tornar esquecido. E o segundo filho, Efraim, que significa duplamente frutífero ou fruto em dobro. Com esses 2 nomes dados aos seus filhos, porque nome dado ao filho naqueles dias tinha um sentido, tinha significado, tinha um porquê. Ele está contando a sua história, ele está dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, toda a dor, todo o sofrimento na casa de meu pai, e Deus me fez crescer, Deus me honrou na terra da minha aflição. Amados, a vida desse homem aqui foi marcada por traições, foi marcada por perseguição, por dor e por muita aflição. José teve, na verdade, todos os elementos para se transformar numa pessoa amarga, revoltada, cheia de ódio e ressentimentos. Só que em Manassés, quando ele dá esse nome ao filho, quando ele descreve aqui a primeira parte da sua vida sofrida, ele afirma: Deus me fez esquecer. Repete em voz alta: Deus me fez esquecer. Perceba que a concordância gramatical aqui está no passado. Ele está dizendo aqui, José, que durante toda a sua vida, independente do nível de dor
experimentado. Houve um momento em que Deus o fez esquecer. Ele se esqueceu, ele deixou para trás, ele não se lembra de mais nada que de ruim aconteceu. E que de ruim aconteceu na vida dele? A sua história passa a ser traumática quando, em função e em virtude desse carinho especial que o pai tinha por ele, esse pai começa a o diferenciar entre os outros. Era uma fase que ele era adolescente, 17 anos, ele tinha 10 irmãos mais velhos, ele pastoreava ovelhas com seus irmãos Dan, Naftali, Gad e Asser, e esses já andavam em transgressões, mas José não participava das transgressões deles, mas os denunciavam ao pai. Então já havia essa coisa de, poxa, esse irmão mais novo é o caguetinha, tudo que a gente faz aqui ele vai contar para o papaizinho. Então ele já tinha essa dificuldade, esse choque com seus irmãos, mas o pai o distinguia, o tratamento, o carinho era diferenciado por ser o filho da sua velhice. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, Gênesis 37:3, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, num favoritismo sem disfarces, Jacó dá a ele uma túnica comprida, listrada, que o honrava entre todos os outros, e como resultado disso, José passa a ser odiado por seus irmãos. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente, Gênesis 37:4. Então, como é que passa a ser a vida de José nesse exato momento? Ele tem dentro da sua própria casa um ambiente hostil, ele tem entre os seus próprios irmãos um ambiente não familiar, ele tem a sua vida agora cercada por pessoas que não tinham com ele nenhuma intenção de falar pacificamente, é o termo que a Bíblia usa. Em outras palavras, ele sofria agressões verbais, ele sofria bullying, ele sofria perseguição. Mais tarde isso piorou, porque ele tem um sonho, ele resolve contar um sonho para os familiares. Esse sonho profetizava que ele seria maior do que os irmãos seriam súditos dele, e eles passam a odiá-lo e invejá-lo ainda mais. Nesse sonho, o molho de trigo de José crescia, enquanto os dos irmãos em submissão o rodeavam e se curvavam em reverência a ele. Aí um outro sonho incendiou essa rivalidade. José sonha que o sol, a lua e as estrelas se inclinam perante ele, indicando que não só os irmãos, mas também o pai e a mãe, que não seria Raquel, porque ela já teria morrido, mas a mãe que estaria viva de Israel se curvaria diante dele. E o que nós aprendemos aqui, que honra traz consigo muitas coisas, inclusive a inveja, inclusive a perseguição. Então ele passa a ser alvo dessa inveja, dessa hostilidade, e alguém que inveja não faz porque algo de bom aconteceu com você, mas o faz porque nada de bom aconteceu com ele. Então o invejoso, ele não ataca, ele não inveja porque você cresceu, porque você se distinguiu, porque você se destacou, porque você foi amado, porque você foi honrado. Ele o faz porque isso não aconteceu com ele. A inveja é um sentimento que corrói o invejoso por dentro, ele se torna inescrupuloso, cruel, vingativo e hostil. Então diga em voz alta: invejoso cospe fogo. Sabe aquela história da menina bonita na escola sempre sofrer? Toda menina que é mais bonita que as outras, todas as outras sempre falam: ah, ele é galinha. Se você for uma menina bonita na escola, você já sabe o que você enfrentou, porque havia dentro de outras uma inveja, um sentimento ruim. Elas não conseguiam lidar com a alegria, com a beleza da próxima. Ser invejado, ser hostilizado pelos irmãos, criou nele um sentimento de rejeição. Em sua casa, pelos próprios irmãos, ele era desprezado. Então ele estava vivendo ali algo parecido com o que você vive quando descobre que amou pessoas que não deveria ter amado tanto assim, que confiou em pessoas que não deveria ter confiado.
quando você se sente fazendo um papel de bobo, quando você se vê pela sua inocência, pelo seu coração de boi, dando oportunidades, amando, abrindo sua intimidade, abrindo seu tesouro para tanta gente, e aí você descobre que chamou de irmão muita gente que não deveria ter chamado nem de primo. Outro dia um escreveu na internet: pessoa falsa é pior que aquele download que falha com 99%, porque ela vai, quando você acha que foi, não vai. Outro escreveu: deveriam inventar um repelente para gente falsa, porque essa gente falsa também dá zica. Você precisa estar preparado. Quanto maior for o seu sonho, sua visão, maior será a oposição dos invejosos. Para piorar, José é lançado numa cova. Como é que isso aconteceu? Jacó enviou José para os campos de Siquém para ver o bem-estar dos seus filhos, do seu rebanho. Aí José anda 75 quilômetros, chegou em Siquém, recebeu a informação que os irmãos não estavam lá, estavam em Dotã, então ele tem que partir e percorrer mais 22 quilômetros. Estamos falando aqui de 97 quilômetros andados para fazer um bem para os seus irmãos. Quando os irmãos o veem se aproximando, eles começam a tramar contra ele, dizendo: ih, olha lá, eis que vem aí o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e veremos então o que será dos seus sonhos. Gênesis 37, 19 e 20. Quando José alcança os seus irmãos e o rebanho, eles o despiram da sua túnica comprida, listrada, e em seguida o lançaram numa cova profunda. Então repete para a pessoa bonita do seu lado aí: uma coisa é ser invejado e rejeitado, outra é ser atacado, descobrindo que os próprios irmãos se levantaram contra você. Uma coisa é não gostar de você e falar mal pelas costas, outra é saber que armaram uma situação para te atacar, que estão trabalhando e investindo tempo para te atingir pelo seu mal. E aí você olha para José e você já imagina como é que estão as emoções desse homem. Ele agora está numa cova, ele agora está num buraco, ele foi jogado ali pelos próprios irmãos. Como é que ele se sentiu ali sozinho naquela cova? Que tipo de feridas foram feitas em sua alma? O que acontece com as emoções de José? O que ele sentiu? Um misto de medo, de ódio, de raiva, depressão, solidão, rejeição, amargura. Que marcas estavam sendo imprimidas nele naquele momento, que ele teria que carregar para o resto da sua vida? Algum tempo depois, os irmãos estão ali naquele mesmo lugar, se sentaram para comer com o irmão na cova, e eles avistam uma caravana de midianitas, eram ismaelitas, também chamado de midianitas, que estavam na verdade fazendo a sua tradicional rota comercial que ligava Egito à Síria, com especiarias e outras mercadorias. E aí um dos irmãos, Judá, propõe vender José aqueles mercadores como escravo, porque assim eles se livrariam da responsabilidade pelo destino dele, e eles permaneceriam limpos do sangue do irmão. Então ele diz: não seja sobre nós a mão, não seja a nossa mão sobre ele, porque é o nosso irmão da mesma carne que nós. Então eles vendem o irmão por 20 ciclos de prata, que era o preço médio de um escravo na época. E com essa proposta que todos concordaram ali, José foi rapidamente tirado da cova. Então imagina essa cena: José está pedindo compaixão, clamando por misericórdia. Eu sou irmão de vocês, o que vocês estão fazendo comigo? Eu andei 97 quilômetros para vir auxiliá-los, ajudá-los. Mas os irmãos indiferentes o entregam aos mercadores. Eles mergulham a capa de José numa bacia de sangue fresco de um cabrito e levaram para o pai, dizendo que haviam achado aquela túnica no campo, perguntando com uma inocência fingida se o pai reconhecia a túnica. E aí ele logo chega a uma conclusão pretendida pelos filhos:
é a túnica do meu filho. Uma besta fera o devorou, certamente José foi despedaçado. O que esse quadro aqui nos mostra, amado? Que o ser humano consegue se superar quando o assunto é maldade.